Eu conheci o Márcio em 1997. Eu cheguei em Belo Horizonte para fazer o meu primeiro ano do curso de bacharel em teologia e fui morar no internato do seminário, ali na rua Pitangui, no bairro Concórdia. E o pastor Márcio, na época o Márcio, né? A gente chamava de Márcio Carioca, né? Tinha um outro Márcio lá e a gente diferenciava o Márcio como carioca. E o Márcio morava lá. Então a gente teve esse primeiro contato em 1997, né? Moramos juntos ali numa casa com vários outros seminaristas em Belo Horizonte. O Márcio era uma figura realmente muito alegre, né? Muito um sonhador mesmo, um sujeito que tinha uma profunda convicção do seu chamado e tinha também, isso eu poderia dizer que isso são as raízes do Márcio, né? Ele sabia por que ele estava ali, ele havia deixado coisas importantes para trás para atender, para obedecer esse chamado. Mas também o Márcio tinha, além de raiz, ele tinha asas, né? Ele era um sujeito que sabia voar. Né? Tanto que naquele mesmo ano o Márcio fez uma viagem longa para a Europa, né? Um jovem que foi só para a Europa, né? Passou um tempo lá e mandava cartões postais de lá e tudo, então era sempre muito alegre, muito bondoso. O Márcio sempre foi muito bondoso, né? Ele já administrava ali o CBTL, né? Em Ravenna, o nosso acampamento. E o Márcio, sempre que tinha alguém ali disponível, ele levava para trabalhar lá, para apoiá-lo no trabalho, para receber pessoas nos finais de semana, sempre atencioso, né? Era também o diretor do diretório acadêmico, né? Que nós chamávamos de DA, né? Do seminário. Então ele já era um líder para toda a comunidade estudantil ali de teologia em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, ele já era o líder, o presidente do DA. E certamente por boas ideias, por boas propostas, e realmente colocava todas em prática, né? Sempre foi um visionário. Eu era membro do conselho da convenção, né? O nome do Márcio foi um dos nomes sugeridos. Num primeiro momento ele recusou, né? Ele tinha um trabalho em São Paulo muito envolvido na Rádio Transmundial, né? Era um dos diretores daquela organização. Estava muito bem ali naquela empresa, naquela organização, já com um trabalho muito reconhecido, né, Brasil afora, né, e ele não sentiu num primeiro momento que era o time de vir para Belo Horizonte. Mais um outro nome, com a desistência do Márcio, um outro nome, ou mais dois nomes foram cogitados, isso até onde a gente acompanhou em conselho, né, no conselho da convenção. Mas também não foram adiante esses nomes e o Márcio foi procurado novamente, numa segunda ocasião, para ele reconsiderar esse convite. E ele orou, reconsiderou e aceitou esse desafio. Isso ali em final de 2013 e início de 2014. O Márcio, ele tomou posse como diretor executivo da convenção dia 2 de junho de 2014. Né? Em 20 dias depois, dia 22 de junho, eu me tornei o presidente da convenção. Né? O Márcio ainda era jovem, né? Naqueles padrões, eu diria, ele é jovem, né? Mas isso já tem 10 anos, né? E eu ainda mais jovem, eu tinha 35 anos de idade quando eu me tornei o presidente da convenção, 20 dias depois da posse do pastor Márcio. De certa forma era um reencontro nosso, há muito tempo eu não via o Márcio, né? E também uma surpresa porque não só o presidente, não só o diretor executivo, mas quase toda aquela diretoria era muito jovem, né? Era uma situação que o Estado estava vivendo, a Convenção Batista Mineira estava vivendo uma situação difícil, né? Uma situação política complexa, e ao mesmo tempo a gente se encontra ali a maior parte de jovens, né? Para receber essa grande responsabilidade. Então foi algo em Acesita, né? No Vale do Aço, em Timóteo, foi algo realmente surpreendente,
mas Deus tinha planos e sonhos especiais para o trabalho do Márcio, para o que ele fez. A gente já sabe que aquilo ali já era uma semente bendita, escolhido por Deus realmente para esse projeto. O primeiro passo era a unidade, né? Essencialmente, uma convenção, ela existe para unir o povo, o povo batista, né? E realmente estávamos desunidos naquelas circunstâncias, por razões diversas. Isso faz parte dos aspectos políticos e sociais em qualquer sociedade, né? Isso é óbvio. Estávamos vivendo um momento difícil e o grande desafio era: nós vamos unir essas pessoas. Talvez algo muito interessante, importante que tenha acontecido era o fato de que tanto o pastor Márcio quanto a diretoria da convenção, eles estavam, se não todos, quase todos, muito à parte de todos aqueles problemas. Nós éramos pessoas de fora, né? E isso nos ajudou nessa união. Nós tínhamos um diálogo limpo, um diálogo, eu diria, absolutamente neutro. A verdade era essa, né? Isso facilitou para ouvirmos. Mas o Márcio, em especial, ele tem uma habilidade absurda na diplomacia, na conversa, no diálogo. Mesmo nos seus posicionamentos contrários, é impressionante como ele consegue ser respeitoso, deixar bem claro, né, o caminho que ele pensa, mas ouvir e aceitar e entender, né, os pensamentos divergentes. E ele usou essa habilidade foi ultra necessária para o Estado, algo de Deus, um talento, né, especial de Deus, para que ele conseguisse alcançar esse objetivo. Qual o objetivo? O primeiro objetivo: unir os batistas, né? Esse foi o primeiro passo, né? O diálogo. O primeiro passo foi a união do povo batista em Minas Gerais, para depois, ou logo em seguida, a aplicação de tantas outras medidas, ou eu diria possibilidades, acordos e projetos para serem colocados à disposição do povo batista. O Márcio é um empreendedor desde a adolescência. O Márcio, desde os 16 anos de idade, ele já tocava o próprio negócio. Isso no Rio de Janeiro, né? Ele tem isso intrínseco na existência dele, na alma dele. Então, ele nasceu para isso, né? Para ter o próprio empreendimento, para tocar o próprio empreendimento. A Convenção Batista Mineira, ela foi absolutamente beneficiada por essa característica, por essa habilidade, né? Nós multiplicamos por 10 os projetos que tínhamos, né? Nós tínhamos missões estaduais, sempre foi um projeto forte na Convenção Batista Mineira, algo como o CBTL também, né? Que já é de décadas, um projeto de muitos anos, de muitas décadas, mas se comparado ao que temos hoje, mais de 20 projetos, né? E realmente a maneira como ele implementa, primeiro ele cria, né? É uma mente extremamente criativa, e depois de criar, a maneira como ele cuida daquilo, né? Em todos os detalhes. Eu acho impressionante como ele consegue fazer análises, observar, né? Ter uma visão que consegue prever problemas, né? E ele realmente segura, né? E leva a coisa, implementa a coisa, e ainda tem uma capacidade sensacional de entregar a coisa quando já não é mais para estar na mão dele, porque ele precisa de outras ações, de como ele consegue escolher pessoas para aí sim levar adiante, né, aqueles projetos que foram criados e implementados por ele. Isso é impressionante. Na minha opinião, é algo divino, é uma dádiva divina. Essa característica empreendedora a serviço do reino de Deus. O Márcio realmente é um amigo de mais de 10 anos, né? Depois do seminário a gente se viu muito pouco, mas nesse reencontro em 2014, o Márcio se tornou meu amigo pessoal, amigo da minha família, né?
Eu sou amigo da família dele, né? A Marcele, os seus filhos, enfim, a gente tem uma relação de respeito e amizade profunda. Realmente conviver com ele de várias formas diferentes, e como presidente, né, nós temos um tipo de organograma, minha posição, né? Como diretor adjunto, isso se inverte, né? Então, é meu chefe, eu poderia dizer assim, né? Mas a amizade realmente persiste, perdura, mas há algo muito interessante, né? Talvez por isso somos tão próximos e é tão profícua essa relação. É o fato de entendermos quais são os nossos lugares, os nossos respectivos lugares. Quando eu era presidente, por exemplo, a clareza, a comunicação, a relação com o Márcio era praticamente diária, né? O Márcio nunca fazia nada sem consulta, sem conversa, sem diálogo, sem reflexão, né? E eu percebo isso agora na minha função, né? Que é uma função submissa, né? E acontece dessa forma. O Márcio busca sempre opiniões, ideias, ele sabe ouvir as pessoas. Eu acho que a amizade é isso, cada um sempre soube o seu lugar, né? No aspecto profissional, no aspecto organizacional, institucional, sempre cada um no seu lugar. E na hora de ser amigo ou sendo amigo também, simultaneamente, né? Com respeito, mas com verdade, com amor, com sinceridade. É impressionante como ele se preocupa com as pessoas. E, por exemplo, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com o bem-estar da minha família. E é recíproco. E acho que isso cria vínculos ainda mais fortes. Nós estamos falando de uma pessoa que apenas quer contratar o seu trabalho, ou apenas uma pessoa que é submissa a você por uma situação política, mas uma pessoa que realmente entende o seu lugar e que de maneira profunda e absoluta valoriza e respeita a amizade e o ser humano. Eu acho que isso nutre qualquer relacionamento, e principalmente um relacionamento de amizade. Por isso sabemos, mesmo em funções que se revezam, nós sabemos manter e temos mantido a amizade verdadeira por mais de uma década. Realmente tivemos um momento crítico, né? O Márcio teve um risco, né, alto, um problema grave, uma embolia. Depois de uma dor muito forte, ele foi hospitalizado e foi constatado essa doença, esse problema, que pode ser fatal, e é fatal em muitas circunstâncias, né? É óbvio que isso pode ter relação com o estresse, porque o Márcio se entrega profundamente, é impressionante. O Márcio, tudo que no dia a dia dele, ele vê a convenção, ele vê o seu trabalho, ele tem uma missão e ele se entrega por essa missão. Isso está nele, né? Ele não consegue, por exemplo, enquanto trabalha, ficar pensando em o que eu posso ganhar com isso. Isso é zero no Márcio, na vida dele. Ele está sempre pensando o que a convenção, o que o meu trabalho, o que a minha missão, o que o reino de Deus pode ganhar com isso. E talvez essa entrega seja a razão, né, de determinados desgastes físicos, emocionais, né? Nesse caso, um problema sério, né, uma embolia, que ele correu risco de vida, ele quase morreu. Essa é a verdade, esteve internado há alguns dias, tirou um período curto de licença para se recuperar, se recuperou, graças a Deus, acho que foi um livramento de Deus, né? E talvez exatamente por causa desse Márcio que sempre se oferece por completo, né? E a gente sabe, essa máquina às vezes ela pode ser prejudicada quando o trabalho é intenso, né? Mas isso é o Márcio. Talvez depois disso tenha entendido algumas coisas mais, ou colocado algumas outras prioridades, mas ainda assim se entrega muito, mas eu diria se cuida mais, né, atualmente, né, depois desse problema, valorizou mais a vida, né, a família, e o trabalho continua na alta, mas eu diria com um pouco mais de responsabilidade, ou muito mais responsabilidade com a própria saúde. Meu querido irmão, nós caminhando junto, né, a gente já se comunica, às vezes até, né, com o olhar, né?
O que eu tenho a dizer é que essa caminhada, ela foi profundamente edificante para a minha vida, né? Os seus valores, as suas competências, suas habilidades, as suas capacidades. Eu até diria, você tem uma gama de habilidades, que transcende essa vida, são celestiais, elas são aumentadas, elas são potencializadas certamente pelo Espírito de Deus, né? Porque você é muito, muito bom em algumas coisas ou em várias coisas, e esse muito bom, eu tenho a dizer, é muito bom mesmo, né? Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por esses anos conosco, pelo seu trabalho, né? Glória a Deus pela sua figura de pai, de esposo, de amigo, de crente, de pessoa generosa, bondosa. Isso nos ensina todos os dias. Trabalhar com você com muita sinceridade no coração. Eu tenho dito isso, não só para você, mas eu digo isso para muitos. É um grande privilégio, é uma grande dádiva de Deus. Você é uma dádiva de Deus para nós, é um pouquinho da graça de Deus distribuída, né, oferecida a nós.